hoje ela é uma das empresas mais descontadas, talvez, do setor elétrico. Então, Que a gente estava conversando aqui sobre BB Seguridade e Banco do Brasil no início. E aí, em off, você até me falou uma expressão que eu achei legal, que é: "Pô, hoje eu tô preferindo mais Banco do Brasil uhum. a BB Seguridade". E aí eu queria que você explicasse um pouco o motivo, se é puramente valuation ou se você vê, enfim, alguma questão mais interessante no Banco do Brasil. Puramente valuation. A gente acompanha essas empresas faz muito tempo, recomendamos as 2 e a BB Seguridade ela subiu bastante. O BB também subiu, mas a Sim, BB Seguridade subiu mais. E o múltiplo hoje do BB deve estar por volta de 4 vezes o lucro para esse ano, o da BB deve estar mais para 9. é isso aí. Eu acho que ela vai ter que pagar alguma espécie de outorga para renovar o seu a sua concessão, né, porque quase que uma concessão Uhum. que ela possui de explorar as vendas de seguros no canal do Banco do Brasil, então isso em teoria deve beneficiar o Banco do Brasil em algum momento também. Eu acho 2 excelentes empresas, mas nesse patamar de preço eu prefiro o Banco do Brasil. Você continua comprando? BB Seguridade menos, Banco do Brasil sim. Legal. Queria ver só um pouco da visão mesmo em relação às elétricas, porque acho que agora o tempo para o saneamento tem sido mais o foco, né, mas de oportunidade, assim, de entrada, né, porque eu vejo muita gente falando: "Ah, pô, Eletrobras foi privatizada, legal, mas eu entrar agora talvez seria o melhor momento", né. A expectativa de dividendo para 2025 que é mais incerta, então queria saber mais da sua visão em relação à parte de energia mesmo. É um setor que eu gosto muito, para quem é do PDB, do Não bolso, pode não ter, né. pode negar para não ter aí um pouquinho de elétricas. E daí acho que existem vários tipos de elétricas e a gente pode dividir nos grupos tradicionais Transmissoras, de distribuidoras, transmissora, distribuição geração. e geração. Na minha concepção, as transmissoras estão priced to perfection, né, estão perfeitamente precificadas. Eu não estou olhando para nenhuma delas nesse instante, porque elas estão muito bem precificadas. Talvez o PDB, que é o maior partido do Brasil, né, comprou demais essas empresas e Com levaram certeza. elas para um preço que talvez não deveriam estar. Não sei se você concorda. Sim, sim. Acho que principalmente o caso de Alupar, né, um case que a gente gosta bastante. Mas é, perfeito, perfeito. A gente É, agora tem uma recomendação praticamente para quase todas de manter, inclusive. é. São excelentes empresas, o business é fenomenal, mas tudo tem um preço na vida e, Sim, sim. assim, na minha concepção, não tem hoje um prêmio sobre títulos públicos que deveria ter. Exato. Então, eu tô fora das transmissoras, não acho que quem comprar vai quebrar, longe disso, mas dificilmente vai ter um retorno, porque esses papéis já subiram muito nos últimos 5, 10 Sim, anos, muito. e tiraram as oportunidades que existiam. Para um papel desse valorizado, eles vão ter que fazer ótimos negócios nos leilões, que aparentemente tem sido difícil. Exato. Faz tempo que não tem leilões que as margens são E a boas, perspectiva continua de escassez, né, de leilões, então. então vai ser difícil. Na parte de distribuição é muito caso a caso, tem distribuidora boa, distribuidora ruim. Eu gosto muito da Equatorial, não temos, já tivemos recomendação, mas hoje não temos. Para mim, é a empresa que melhor opera, esse segmento. Existem outras que a gente gosta também, Neoenergia, mas para mim a melhor oportunidade está na geração, embora exista sempre o risco do preço de energia. Uhum, sim. E o preço de energia é meio jogar moeda para cima, chega lá novembro, dezembro, cara, pode estar de um jeito ou Pode pode estar estar de outro. completamente de outro que você não Nos projetou. últimos 5 anos a gente viu de tudo nessa época de chuvas, né, teve a pior seca dos últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos, o período que mais choveu nos últimos 15. Então, o preço de energia que dita, ou melhor, o nível da chuva que dita tanto o preço como o volume que você vai conseguir produzir, é sempre uma incógnita. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar o momento de agora para comprar, porque o custo de reposição de uma Eletrobras, na minha concepção, é muito maior do que o que está hoje sendo negociado na bolsa, né. Essas inflações que a gente vê no supermercado, elas também acontecem nos outros segmentos. Para você replicar, se é que seria possível, né, seria possível você replicar uma Tucuruí, um
aquelas grandes usinas da Eletrobras, acho que hoje seria cada vez mais difícil. Sim. Mas vamos supor que fosse possível, eh, me parece que o custo seria muito mais alto do que o atual valor de mercado precifica. Então, eu gosto desse case, eu acho que você está comprando abaixo do valor de reposição. É uma empresa que está mais descontratada, essa foi uma decisão do governo anterior, na minha visão correta. Já que vai privatizar, vou entregar descontratada para que os novos donos decidam qual que vai ser a política Uhum. de Faz venda de sentido. energia. Só que o que deu é que daí choveu muito e os preços de energia caíram. Então, não acho que foi uma decisão incorreta, já que ele ia vender para o novo dono, cara, esse novo dono que decida a sua política de precificação, de venda de energia, etc. E daí deu que choveu pra caramba e hoje os preços de energia estão baixos. Isso, de certa forma, é ruim. Mas para os preços voltarem a ser caros, basta ter um tempinho não tão bom em termos de chuva, como quase deu ano passado, né? As pessoas não sei se lembram, mas deu uma flertada lá com Sim. bandeira vermelha, e se isso acontecer, a Eletrobras, não sei, vai multiplicar o preço que está na bolsa. Você acha, Thiago, hoje a Eletrobras, me corrija se eu estiver errado, mas acho que deve ser uma das ou se não a elétrica mais menos alavancada do setor, não sei, posso estar enganado aqui. Uma das menos alavancadas, vamos falar assim. E isso traz algumas vantagens competitivas para a companhia, acho que nesse momento, por exemplo, por participar dos leilões de uma forma um pouco mais agressiva, enquanto as outras não conseguem, por exemplo, a parte de transmissão, mas ao mesmo tempo também ela pode estar um pouco aberta até para fazer alguns movimentos de M&A se ela quiser. Sim, sim. Até sei, né, que ela está vendendo a participação em algumas empresas que queria focar no core business, mas nunca me deixou de lado essa ideia de que talvez a Eletrobras poderia fazer movimentos estratégicos de aquisição de outras empresas para crescer ainda mais. Eu não sei como vocês veem isso, se é possível ou não, mas isso poderia ser um trigger muito interessante para a empresa, inclusive para depois começar a pagar um dividendo até às vezes mais rápido, né. Perfeito. Eu acho que ela já tem feito algumas movimentações interessantes em relação a descruzamento de ativos, né. Uhum. Então, é perfeito, é nessa linha mesmo, eu acho que a empresa tem conseguido gerar valor nisso, e aí como eu disse também tirando também essa incerteza que querendo ou não, afligia o mercado de certa forma ainda, né, do envolvimento da União ainda na Eletrobras, eu acho que, tem tudo para ser uma ação que pode disparar, mas é como o Thiago pontuou, essa questão do preço da energia sempre é uma coisa que aflige inclusive os analistas, né, tem como. Eu acho que tem que ser analisado por vários prismas os M&As da Eletrobras. Primeiro, questão de CAD, Uhum, é uma empresa com poder de mercado muito grande e tem operações que eu acho que dificilmente passariam. Tem uma questão de múltiplo, hoje ela é uma das empresas mais descontadas talvez do setor elétrico, então, do ponto de vista do acionista de Eletrobras, é melhor ela comprar uma empresa mais cara que ela, ou é melhor recomprar as ações na bolsa? Tem que ter muita sinergia é verdade. para justificar. Na minha concepção, eles deveriam ampliar programas de recompra e só fazer novos investimentos, inclusive greenfield, se tiver muita sinergia ou for muito estratégico, porque hoje o melhor investimento para a Eletrobras eu acho que é a própria ação. Faz sentido, isso é verdade. Você acha que ela pode pagar dividendos fortes mais rápido do que o pessoal acha? Porque fica sempre essa Sim, sim. essa visão: "Ah, ela vai pagar dividendo bom, mas por enquanto ela tá arrumando a casa". O pessoal Hum, fala assim, né, essas são as manchetes. Só que, recentemente, inclusive, saiu até uma notícia que o pessoal começou a precificar talvez um extraordinário sim. de Petrobras mais rápido. E aí se falava de 9, 10% de yield já em 2025. Como que você vê assim? Ela tem falado, já no ela pagou um dividendo no final do ano passado. Uhum. E nesse comunicado do dividendo, ela comunicou junto que está estudando um dividendo trimestral. O Eu que acho seria bom, né. acho que dificilmente eles iam botar isso se os estudos não tivessem um viés positivo, Faz né. sentido. Fica muito chato você falar: "Não, estamos estudando", e Daí não é dá, dar viés. Então, eu chutaria que não tenho nenhuma informação, mas conhecendo um pouco do mercado, que nem a gente conhece, né, Bruno, Uhum. dificilmente alguém fala É, isso é. pra tirar. Pra depois dar normalmente o pessoal não fala pra pegar uma surpresa positiva e não o contrário, né. Exatamente. Pô, você vai criar uma É, expectativa. uma expectativa boa e depois traz uma ruim, é meio foda. A gente estava falando antes aqui da BB Seguridade, Uhum, que estava subindo muito forte hoje no dia que a gente está gravando, muito por conta do dividendo que foi pago. sim, Então os dividendos, eles acho que no Brasil é um país curioso, que eu sinto que às vezes os dividendos eles importam mais do que os resultados sim, anunciados, sim. ao contrário dos Estados Unidos, né,
que o que importa é o resultado anunciado, cai 10, cai 15, né. Uhum. Vi Facebook cair 10% depois de um resultado que o mercado não gostou. No Brasil essas coisas acontecem com o dividendo, né, o BB Seguridade chegou a abrir com alta de 5% por conta de um dividendo alto. Então, me parece que uma empresa experiente, como a Eletrobras, que é listada desde antes da gente nascer, Sim, não ia cometer esse erro de criar uma expectativa, à toa, faz sentido. para depois tirar. Então, eu imagino que eles vão seguir em frente com esse estudo, e é uma empresa que tem condições plenas de pagar isso, né, porque, assim, o endividamento não é alto, tá mais ou menos 2 vezes EBITDA. Me corrija se eu estiver errado, mas é mais ou menos esse número que eu tenho na cabeça aqui. É uma empresa que tem, eh, 30% do mercado de transmissão, é isso? Eu sempre confundo, 30% do mercado de, ó, 40% do mercado, acho que é 40% do mercado de transmissão e 30% de geração. Com unidades em todo o Brasil, então isso dá uma diversificação geográfica para ela que é importante num país como o Brasil que tem esses regimes de chuva que são imprevisíveis. Então ela tem operação no norte, no nordeste, no sul do Brasil, no meio do Brasil. Então se não chove no sul do Brasil, que nem está um pouquinho mais complicado esse ano, bom, ela tem unidades no resto do Brasil que está chovendo normal, então então ela não vai ter problemas. Então, eu não vejo que ela tenha esse risco operacional como talvez outras empresas que têm uma concentração maior têm. Então ela teria condições, ela está num setor que é resiliente, ela tem ativos que geram caixa, teria condições de pagar. E também não acho que tem tantas oportunidades de crescimento, assim, porque ela já é uma empresa muito relevante, né, Bruno, não dá Uhum. para, eu não imagino a Eletrobras dobrando de tamanho. Sim, faz sentido pensar dessa forma também. Então Ah, ela invariavelmente acaba pagando. ou recompras, né. Faz sentido. Que também gera valor para o acionista. O pessoal às vezes esquece isso, fala: "Ah, não, eu prefiro o dividendo". Beleza, você pode preferir o dividendo, mas não pode negar que a recompra de ação gera valor para o acionista da mesma forma. E quem prefere dividendo, tem até uma dica, veja quanto a empresa recomprou no trimestre Exato. anterior e venda as suas ações na mesma proporção. Então vamos supor, a empresa recomprou 3% das suas ações no trimestre. Uhum. Se você vender 3% das suas ações, você vai ter a mesma participação que você tinha na empresa do que você tinha no começo do trimestre anterior, e você pode pegar esse dinheiro que você da venda das ações e consumi-los como se fosse um Um dividendo. dividendo, exato. Só que eu queria tocar num outro ponto, e aí até mudando um pouco de novo de setor, que você também fala bastante, que é sobre fundos imobiliários. Fundos listados. Fundos em geral. Aham. E aí a provocação que eu te faço é a seguinte, o mercado de fundos imobiliários caiu em bloco, alguns fundos imobiliários caíram, talvez porque deveriam ter caído mesmo, Uhum. especialmente fundos talvez ligados a mais a papel, Sim. minha opinião. Só que alguns fundos caíram, acho que por conta em bloco, e você vai olhar e realmente é uma oportunidade. Vale a pena ou não vale a pena investir em fundos imobiliários hoje no Brasil com juros altos como nós temos? Essa é uma pergunta que sempre faz aqui, inclusive o professor Baroni esteve aqui 2 vezes já, e eu sempre faço essa pergunta para ele. Pô, eu me considero um investidor nômade, eu vou para onde eu vejo O oportunidade. Já investi na Argentina, Uhum, já ganhei dinheiro e já perdi dinheiro na China, então eu me viro aonde vejo que tem oportunidade, eu tô lá. uhum, Então eu me considero um investidor global de fato. E hoje eu vejo os fundos listados no Brasil, não boto só fundo imobiliário nessa conta não, Fiagro, fundos de debênture de infra, FIP e E, eu vejo oportunidades que eu não via faz muito tempo. E o que eu acho que aconteceu foi uma conjuntura de fatores, mas principalmente foram veículos de investimento que cresceram muito a sua popularidade sim. e as pessoas talvez nunca tivessem visto um bear market, né, um mercado negativo, e é um pouco aquela teoria da reflexividade, né, do George Soros, o caos gera o caos, né. Uhum, E eu sinto que a volatilidade gerou volatilidade, eh, fluxos de venda que levaram o valor do ativo, assim, para patamares inimagináveis. uhum. Então vou dar exemplos práticos aqui, se tem fundos de residências em São Paulo que valem metade do que o lançamento a 2 quadras que foi feito dali. Hoje você vê imóveis sendo negociado com desconto muito grande ao valor de reposição. Quando você compra um fundo, você está comprando um ativo que tem dentro. E esses ativos são reais, são ativos que existe um mercado secundário para eles, compra e venda. Então, o que eu estou vendo é que os fundos ficaram num patamar muito convidativo. Eu tenho, nos últimos meses, fazia tempo que eu não fazia isso.
somente alocado em fundos listados. E bota aí também os fiagros. Fiagros aconteceu um fenômeno diferente, Uhum. tiveram, inadimplências, só que você vai ver, tem fundo lá que caiu 50% e a inadimplência foi de 8. Ou seja, um exagero Um exagero. em É muito bloco, é né. muito raro você encontrar uma carteira de crédito com 50% de inadimplência. Uhum. Me parece que teve um exagero. Era para ter caído? Sim, era para ter caído. Mas, assim, não para cair Não tanto tanto quanto assim. caiu. Isso. Então eu tô vendo isso de maneira generalizada. Então nos fiagros eu vejo muita oportunidade de para quem botar uma lupa ali na carteira de crédito e for ver caso a caso, operação por operação, certamente vai ter condição de comprar ativos que pagam aí ou devem pagar nos próximos 12 meses cerca de 2% ao mês, É. isento. Então eu gosto dos fiagros, eu acho que também tem alguns fundos imobiliários que caíram mais do que deveriam, e também estou começando a olhar para os fundos de debênture de infra e principalmente os de infraestrutura. Esse aqui ainda não botei uma lupa tão a fundo, mas estou olhando para eles também porque também caíram bastante. Uhum. Hoje você acha que Fiago, então, uma melhor oportunidade do que os próprios fundos imobiliários? Eu diria que, depende do risco, da sua tolerância a risco, Tá. porque também tem menos informação. Uhum. Então eu diria que o Sharp talvez seja parecido, mas no Fiagro tem um pouquinho mais de risco, mas para quem tolera risco talvez tenha mais oportunidade também. Faz E sentido. lembrando que menos liquidez, né, os Fiagros eles ainda não têm uma volumetria de negociação tão grande que nem tem os fundos imobiliários. Tem fundo imobiliário bom, muito bom, assim, ativos quase que triple A negociados por 30, 40% de desconto do valor da última transação. Uhum. Eh, tem coisas baratas em fundos imobiliários também, não é um ou outro, eu acho que tem que ter os 2, né, diversificação é Entendi. bom. E são Você setores que eu diria, assim, olhando de longe, deve ter uma correlação negativa entre eles, então é bom ter um pouquinho dos 2, né. tem algum fiagro que você goste bastante? Na Suna, inclusive, vocês são bem, Sim. vocais em inclusive fundos da própria casa, assim. Tem algum que você goste e vê uma perspectiva, assim, que hoje você fala: "Pô, isso aqui tá barato e eu tenho uma boa visão de upside para o futuro", assim? Ah, basicamente todos, assim. Depende do seu perfil de risco, assim, vamos lá, eu acho que o fundo da Suno está com desconto em relação ao patrimônio que nunca teve. A Kinea tem alguns fundos muito bons que nesse patamar podem ser interessantes. Alguns fundos que caíram mais do que, na minha opinião, deveriam, Uhum. o BBGO do Banco do Brasil, o CPTR, o JGP, GCRA, esses aqui são fundos que têm alguns desafios de crédito ali, mas caíram mais do que deveriam. Então esses são alguns nomes que eu acho que dá para começar. E uma outra escola, que eu acho que daí temos que começar a educar as pessoas, que é investir diretamente em terra. Tem alguns fundos ali, FZDA, FZDB, tem o próprio fundo da SNFZ, que investem diretamente em As fazendas. fazendas, né. Estes fundos não passaram por essa chacoalhada, porque não são fundos de crédito, né, são fundos que investem diretamente na terra, essa terra não tem alavancagem, então a receita que essa propriedade vai te dar é proporcional à receita que a terra tem, que geralmente vem do preço da soja, do preço do Uhum. milho, e eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos 1% em terras. Por quê? Terras ao longo do tempo foi um ativo que criou muito valor, no Exato, Brasil e lá fora. concordo. Tem vários estudos que mostram que foi um belíssimo investimento. Lá fora a terra valorizou mais ou menos 10% em dólar, que foi mais ou menos o que valorizou o SP500, Uhum. só que com uma baixa volatilidade e uma baixa correlação com outros ativos. Concordo. No Brasil, não existe nenhum estudo que a gente teve acesso, mas a gente foi pegando algumas fotos de jornais do passado e a gente viu que no Brasil valorizou até mais do que valorizaram as terras nos Estados Unidos. Então, provavelmente boa parte das grandes fortunas do Brasil foram construídas através do investimento em terras. Qualquer janela que a gente analisou ali 5, 10, 50 anos, terra foi um belíssimo investimento no Brasil. Uhum. E, infelizmente, não existia um veículo apropriado para o investidor individual investir em terras, né? As transações eram muito caras, eram praticamente inacessíveis ao investidor que está nos acompanhando aqui.